Trabalho: a utilização de métodos de filtração para a clarificação do caldo de cana. Disciplina: tecnologia de produção de álcool e açúcar. Professor: Dr. Matheus Nord Esperança. Componentes do trabalho: Fernando Luiz Sana, Ricardo Gomes Santos. Introdução. No ano de 2020, o Brasil mais uma vez foi o maior produtor de cana-de-açúcar, produzindo 720 milhões de toneladas e detendo 40% de produção mundial, tendo a Índia em segundo lugar e a China em terceiro. Juntos produzem 2/3 da produção mundial. iarabrasil.com.br, outubro de 2020. As vendas de açúcar atingiram um recorde em 2020 com um aumento de 121% nas exportações. Com 4,2 milhões de toneladas, houve um aumento nas exportações de álcool em 75,4%. www.gov.br. Mesmo com a grande exportação do açúcar, o Brasil enfrenta barreiras no comércio para os Estados Unidos e a Europa, devido às restrições que estes impõem ao uso de enxofre. O açúcar branco produzido no Brasil é destinado ao consumo doméstico, onde é encontrado à venda nos supermercados. Já nas indústrias, seu uso é empregado em alimentos e bebidas. Santos, 2008. O açúcar comercializado para o consumo é um alimento resultante do processo de refinação do caldo de cana. Ele é rico em calorias e pobre em outros nutrientes. Muito utilizado à nossa culinária, a maioria das pessoas não conhecem os riscos que o seu consumo excessivo traz à saúde. Lyon, 2013. Araújo, 2007. Afirma que durante o processo de produção do açúcar, várias etapas são necessárias para que este alimento chegue até as prateleiras dos supermercados. Entre essas etapas, destaca-se a clarificação do caldo, pois a própria cana-de-açúcar contém substâncias que dão a cor escura ao caldo. E essa cor escura resulta em um produto final não desejável. A clarificação é dividida nas etapas de sulfitação, calagem, aquecimento do caldo, decantação e filtração. A sulfitação tem por finalidade reduzir a cor do caldo através da absorção do gás fluoroso, SO2. Este gás reage quimicamente com as principais substâncias orgânicas coloridas do caldo, além dos compostos de ferro provenientes do contato com as moendas e tubulações, transformando-os em compostos incolores. Em Genovo, 2018. O efeito da sulfitação reduz o pH do caldo, levando-o a atingir o ponto isoelétrico das moléculas coagulação, que favorece a formação de precipitado de pequenos cristais de sulfito de cálcio, juntamente com a caleagem. Estes cristais têm forte atividade superficial, sendo assim um poderoso absorvente das substâncias coloidais do caldo e um forte auxiliar de decantação em razão de sua alta densidade. Albuquerque, 2011. Ainda segundo o mesmo autor, o método mais utilizado pelas usinas no tratamento de clarificação do caldo é a sulfitação, onde, através da queima do enxofre, se produz o dióxido de enxofre, SO2. Como principal agente nesse processo, o dióxido de enxofre é uma substância tóxica que proporciona vários danos à saúde e ao meio ambiente. O objetivo desse trabalho é apresentar a tecnologia de filtração por meio de membranas na substituição da sulfitação no processo de clareamento do caldo. Será realizado a partir de um trabalho científico já publicado como referência e outros para comparação. Apresentaremos uma breve revisão bibliográfica sobre o método atual e a tecnologia a ser utilizada, suas vantagens e desvantagens
de sua aplicação e variáveis operacionais. Referencial teórico: processamento da cana-de-açúcar. Após o corte, a cana é encaminhada para o setor industrial, onde serão gerados os produtos e os subprodutos do seu processamento. Transportada através de caminhões, a cana-de-açúcar inicia a primeira etapa industrial, denominada de pesagem. As análises das amostras de cana são feitas em relação aos teores de sacarose e impurezas vegetais e minerais. Magalhães 2010. Entre as substâncias encontradas da cana-de-açúcar, a mais importante é a sacarose, que é um disacarídeo formado por uma molécula de glicose e uma de frutose. Ainda segundo Magalhães, 2010, posteriormente à pesagem, a cana é descarregada nas mesas alimentadoras e encaminhada para a moagem, onde são separados o caldo e o bagaço, biomassa. Realiza-se também a embebição composta, procedimento de adição de água numa proporção de 30%, que irá embeber o interior das células da cana-de-açúcar, diluindo o açúcar ali contido e aumentando a eficiência de extração do caldo. Nesse momento, o caldo extraído da cana-de-açúcar vem bruto e cheio de impurezas e de cor que varia do amarelado a esverdeado, mais ou menos claro ou escuro. As impurezas mais comuns são terra, areia e bagacilho, mas também possui as impurezas solúveis, que são provenientes de corantes e sais minerais. A cor pode variar do tipo de espécie de cana-de-açúcar e do tratamento dado à planta durante o seu cultivo, levando em conta o nível de clorofila, antiocinas, sacaretina e outras substâncias que dão cor ao caldo de cana. Pires, 2012. Este caldo vai para o processo de tratamento e o resíduo, denominado bagaço, é utilizado nas caldeiras na produção de energia. Após a extração, o caldo passa por uma etapa de peneiragem em peneiras rotativas para retirar as impurezas mais grosseiras e segue para a clarificação. Ribeiro Blumer Huri, 1999. Ribeiro Blumer Huri, 1999, destacam ainda que o objetivo da purificação é obter um líquido claro, lípido e brilhante, através da eliminação das impurezas, sem afetar a sacarose. Ribeiro Blumer Huri, 1999. Na clarificação, o caldo passa basicamente pelas etapas de aquecimento, sulfodefecação, sulfitação e caleagem, decantação e filtração, de modo a eliminar as impurezas para promover a limpeza e obtenção de um caldo claro, adequado para ser concentrado e cristalizado nas operações seguintes. Kuckner, 2009. Nesse processo, o caldo sulfitado e caleado, com o objetivo de focular as substâncias coloidais, existem também a necessidade de aquecimento, através de sistemas de aquecimento que também mantêm temperaturas pré-determinadas, com a finalidade de permitir as reações químicas necessárias na eliminação das impurezas orgânicas, minerais e micro-organismos presentes. O caldo clarificado segue para a operação de evaporação, e o material de suspensão retirado em forma de lodo irá para a filtração a vácuo para a recuperação da sacarose residual. Na evaporação, após a retirada da maior parte da água, o caldo este é transformado em xarope e bombeado para os cozedores. No cozimento, temos o que é chamado de granagem, onde é adicionada a semente, açúcar triturado com álcool, que são microcristais que vão orientar o crescimento dos cristais de sacarose até o tamanho desejado.
conferindo rapidez e padronização na formação dos cristais. Santa Cândida, 2002. Em seguida, o material vai para centrifugação, secagem e armazenamento. O açúcar das centrífugas carrega uma umidade inicial de 0,5 a 1%. Isto leva a uma tendência de o açúcar a empedrar e sofrer ação microbiológica durante o armazenamento. Portanto, deve ser encaminhado aos sacadores para que esta umidade seja baixada a 0,1% ou menos. Lopes, 2013. Sulfitação. O processo de sulfitação do caldo tem como objetivos principais inibir reações que causam alterações de cor indesejáveis no açúcar, diminuir a viscosidade do caldo e, consequentemente, do xarope, massas cozidas e méis, facilitando as operações de evaporação e cozimento. A operação consiste em adicionar enxofre, SO2, obtido do aquecimento, ao caldo, baixando seu pH de acordo com parâmetros previamente estabelecidos. A combustão do enxofre é realizada em fornos em temperaturas entre 320 a 350 graus, onde a liberação do gás sulfuroso, que é aspirado através de uma pressão negativa gerada por bicos injetores instalados na parte superior do aparelho. Em seguida, os gases adentram a câmara de combustão, onde instalados aumenta o tempo de resistência do gás em contato com o ar, contemplando as reações de combustão. Conforme o gás é succionado, este é resfriado pela água da camisa de refrigeração, atingindo uma temperatura entre 100 a 200 graus. O caldo que entra no topo da torre desce por gravidade e absorve o gás que acende em contracorrente por meio de um dispositivo de contato, que podem ser pratos perfurados, bandejas com borbotores ou chapéu chinês. Hugot, 1977. Lopes, 2013. Piracicaba, 2017. Vantagens e desvantagens. Sulfitação. Mesmo sendo o método mais utilizado para o processo, cada vez mais o mercado interno e externo vem exigindo um alimento mais saudável e principalmente isento de enxofre. O enxofre é um agente responsável por branquear o açúcar em seu processo de clarificação, por ser de baixo custo, bastante utilizado em países consumidores de açúcar branco. No entanto, alternativas estão surgindo para substituir o enxofre, porém essa é uma etapa lenta, visto que a mudança de um processo elevaria o custo de produção do produto final. Oliveira, Schiavetto, Silva Júnior, 2007. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, 1988, fica estabelecido o limite máximo de 0,002 gramas/100 gramas a 100 ml de dióxido de enxofre no açúcar refinado. Consumido em excesso, pode causar náuseas, dores de cabeça, doenças crônicas e mal-estar, principalmente com quem trabalha diretamente com este produto. Machado, Toledo, Vicente, 2006. Seguindo a linha de pensamento dos autores acima, Oliveira, Schiavetto e Silva Júnior, 2007, apontam que a principal preocupação das indústrias para a substituição do uso de enxofre é justamente devido à sua associação com efeitos alergênicos em uma pequena porcentagem de pessoas. Os autores ainda comentam que no passado, índices elevados de SO2 foram responsáveis pela oxidação de embalagens metálicas e também de tampas de frascos de vidro. Além de todos os problemas aqui citados, Quattrock e Marx, 1992, afirmam que fatores que atuam para a substituição do uso do enxofre e que o mesmo corrói os equipamentos.
As vantagens do processo são o alcance dos objetivos iniciais e o baixo custo do procedimento. As desvantagens são: seu consumo excessivo pode provocar náuseas, dores de cabeça, irritação gástrica local, urticária e broncoespasmo em indivíduos asmáticos sensíveis. Machado, 2006. Problemas ambientais como, por exemplo, chuvas ácidas, desconforto no ambiente de trabalho, corrosão de metais e equipamentos nas instalações industriais, problemas de irregularidade no processo, perda de sacarose, queda da qualidade do produto, problemas com armazenamento, odor característicos e escurecimento devido à alta concentração de SO2. Podemos verificar a grande toxicidade do enxofre, e é por isso que muitos pesquisadores buscam alternativas para o processo de clarificação. Tecnologia de membranas. O processo de separação por membranas como barreira seletiva surgiu na década de 1960, quando Loeb e Surgeon demonstraram a viabilidade econômica de processos como, por exemplo, a dessalinização de águas por osmose inversa. Desde esse período, essa tecnologia vem sendo aplicada de forma ampla na indústria química alimentícia. O processo de separação por membranas é uma tecnologia que contribui para a redução do uso de energia, para uma redução ou eliminação de certos produtos químicos no processo, além de possibilitar uma melhoria na qualidade dos produtos finais. Existem diferentes tipos de processos de separação por membranas, os quais possuem um imenso potencial para separação, purificação e clarificação de soluções multicomponentes e de suspensões, além de não serem destrutivos aos produtos processados. Os processos também não são prejudiciais ao meio ambiente. É importante ressaltar que os processos com membranas podem ser operados de duas formas: filtração convencional e filtração tangencial. Na filtração convencional, o fluido se movimenta na direção perpendicular à superfície da membrana. Com isso, pode ocorrer rapidamente o acúmulo de partículas na superfície da membrana, diminuindo sua eficiência. Dessa forma, é comum em processos contínuos optar-se pela filtração tangencial, na qual o fluido se movimenta paralelamente à superfície da membrana sob a ação de uma força motriz, minimizando o acúmulo de matéria na superfície da membrana. Classificação das membranas. Dois tipos de parâmetros são normalmente empregados para caracterizar membranas: parâmetros de natureza morfológica e parâmetros relativos às suas propriedades. No caso de membranas porosas, características como a distribuição do tamanho de poros, porosidade superficial e espessura representam parâmetros morfológicos relevantes. Para membranas densas, as características físico-químicas envolvendo o polímero usado e as substâncias a serem separadas, bem como a espessura do filme polimérico, são parâmetros importantes. Parâmetros como permeabilidade e capacidade seletiva são adotados como parâmetros característicos do processo, independendo do tipo de membrana. Para cada faixa de tamanho de poro, se define a aplicação quanto ao meio que estará sendo filtrado: microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. E nesta ordenação é feita da maior faixa de tamanho de poro para o menor. Enquanto ultra e microfiltração são utilizadas para filtração de micro-organismos, purificação de sucos, tratamento de efluentes, purificação de enzimas, pois são processos que retêm macromoléculas, a nanofiltração retém moléculas de baixa massa molecular e a osmose reversa as partículas iônicas. Para todos os casos, os mecanismos de transferência de massa podem ser significativos no desempenho do processo e, particularmente, o fluxo de operação depende diretamente da diferença de pressão entre a membrana e inversamente das resistências que ocorrem no material filtrante.
A seleção da membrana é de fundamental importância para o processo de filtração, pois há uma grande variedade de composição de materiais, dimensões da membrana e tamanho dos poros. Membranas podem ser constituídas de vários materiais, tais como celulose regenerada, acetato de celulose, polissulfonas e fluorpolímeros, levando a diferentes propriedades de adsorção e de estabilidade. As dimensões da membrana determinam a área superficial ao qual a amostra é exposta e o volume retido no sistema da membrana. As membranas são caracterizadas pelo peso molecular de corte, o qual é comumente definido como o menor peso molecular, que será de 95% retido pela membrana durante o processo. A seletividade das membranas é caracterizada pela determinação do rendimento de recuperação nas moléculas como função do peso molecular. Para a eficiência na recuperação dos solutos, é imperativo que os poros da membrana sejam homogêneos e tenham distribuição uniforme, tanto em tamanho quanto em forma. Além disso, a seletividade e a capacidade de retenção são afetados por diferenças na forma, carga e hidratação do soluto, assim como a força iônica e pH. A modificação da superfície da membrana é significativo para melhorar a sua seletividade. Limitações dos processos de separação por membranas. Os maiores problemas encontrados nos processos de separação por membranas são o Fulling e a polarização por concentração. O Fulling é um nome atribuído a um conjunto de fenômenos como a adsorção de solutos na superfície e nos poros da membrana e entupimento dos poros da mesma, entre outros inerentes ao processo de separação de membranas. A adsorção de espécies na membrana, um dos fenômenos que contribuem para o Fulling, ocorre por interação físico-químicas entre o material da membrana e os compostos presentes na corrente a ser processada. Entupimento dos poros por macromoléculas, como proteínas e polissacarídeos, ou partículas em suspensão, ocorrem devido à ação mecânica de bloqueio de poros e os depósitos na superfície levam à formação de uma torta, podendo em soluções concentradas levar à gelificação da solução ou precipitação da macromolécula na região próxima à superfície da membrana. Essa gelificação ou precipitação cria o que se denomina a concentração de polarização, que se refere ao gradiente de concentração de materiais rejeitados pela membrana. A polarização de concentração pode ser considerada reversível, ou seja, uma vez terminada a operação e efetuada a limpeza da membrana, a permeabilidade ao solvente puro deve ser recuperada. Já o Fulling deve ser considerado irreversível, pois os fenômenos que constituem são total ou parcialmente irreversíveis. A utilização de membranas na indústria açucareira. O processo de produção de cana-de-açúcar tem sido modernizado através de implementação de melhorias do processo e novas tecnologias, desde o plantio, sistema de corte, irrigação, processos industriais da mão de obra, até a gestão dos resíduos. Essas inovações buscam a eficácia, produtividade e sustentabilidade. Nesse sentido, a tecnologia de membranas entra nesse processo como uma tecnologia mais limpa, reduzindo a utilização dos produtos químicos e energia, otimizando os processos já estabelecidos e podendo ter novas aplicações. Levando-se em conta o processo convencional de clarificação do caldo, com o objetivo de eliminar as impurezas dissolvidas e, em suspensão, reduzir a cor e a turbidez, evitando a inversão da sacarose e ressaltando seus processos que apresentam limitações que geram perda da qualidade do produto final, utilização do enxofre, entre outros aditivos químicos, e alto consumo de energia, podemos dizer que a substituição dos mesmos por processos com membranas na clarificação e concentração do caldo de cana-de-açúcar é uma ótima alternativa. Segundo Balakrismans, 2000,
Investigações das últimas 3 décadas têm demonstrado que a ultrafiltração é uma opção promissora para a clarificação do caldo. Visando otimização das aplicações industriais, blocos de membranas para clarificação do caldo podem ser formados a partir de acoplamento de módulos individuais em paralelo, alimentados por uma única bomba, obtendo-se uma vazão de cerca de 5.000 a 6.000 metros cúbicos dia, ou ainda vazões maiores, com acoplamento de vários blocos operados pela mesma bomba. Revisões dos primeiros estudos nas aplicações de sistema de membranas na indústria de açúcar foram compiladas por Nielsen em 1982, Kishiwara em 1981, Grecas em 1985 e Carter em 1996. Diversas áreas de aplicação de membranas foram apresentadas nesses estudos, incluindo tratamento do caldo pós-calagem por ultrafiltração, tratamento do caldo denso pós-evaporação por ultrafiltração, tratamento do melaço por eletrodiálise ou microfiltração, tratamento do caldo bruto por ultrafiltração. A coloração e a turbidez do açúcar tratado por membrana decaem para uma média de 53% a 87%, respectivamente, quando comparado com o licor padrão de açúcar. O processo de ultrafiltração remove eficientemente precursores que geram cor durante a fervura. Também remove compostos corantes de alto peso molecular, os quais são preferencialmente aprisionados dentro de cristais. O rendimento de cristal aumenta de 42 para 49 devido à remoção parcial dos polissacarídeos pela ultrafiltração. O primeiro dos tipos apresentado das 4 aplicações de membranas tem sido preferido nos estudos, quando comparado aos outros. Os principais fatores que dificultam o tratamento das outras soluções são a alta viscosidade do caldo denso e as propriedades em mudança do melaço. O permeado de ultrafiltração de caldo de cana é caracterizado pela maior claridade, menor viscosidade e cor, os quais comumente levam ao maior rendimento de açúcar de qualidade superior. Na última década, diversos testes industriais têm sido conduzidos. Entretanto, a aplicação é limitada por um significativo declínio de fluxo devido à combinação da polarização, da concentração e a compactação da membrana. Visando solucionar esse problema, várias estratégias como pré-tratamento do caldo, otimização das condições de operação e seleção de diferentes materiais das membranas têm sido avaliadas. Porém, a presença de diversos constituintes no caldo com potencial de interação com a membrana tem sido também estudado. O caldo de cana-de-açúcar bruto é um forte causador da colmatação da membrana, devido à quantidade significativa de proteínas, polissacarídeos, graxas, gomas e outros açúcares, que constituem cerca de 2,5% do caldo. Dessa forma, nos estudos realizados, percebe-se essa tendência à colmatação, como com Sá 2006, que observaram em seus estudos anteriores de ultrafiltração para a clarificação do caldo de cana significante fouling, com membranas de diferentes pontos de corte de polissulfona e poliétersulfona, e com Gress, em 1987. Nogueira e Venturini Filho, 2007, que para ultrafiltração do caldo cru e calado a 30 graus Celsius, não obteve fluxos favoráveis devido ao fouling. Diversas estratégias de pré-tratamento do caldo, visando o aumento de fluxo permeado e redução de fouling, vêm sendo estudadas. Algumas delas, como calagem, adição de leite de cal, fervura, adição de floculantes, centrifugação, adição de poliacrilato de sódio, floculante de matéria coloidal, uso de alfa-amilase, um tipo de enzima para hidrólise das graxas,
e algumas combinações desses processos foram investigados. Entretanto, destes métodos, a calagem sozinha foi identificado ser o único método efetivo para auxiliar a ultrafiltração, e os demais métodos não tiveram efeito observado. Uma vez que a camada de depósitos externa é formada, ela se torna um elemento filtrante próprio. No decorrer da filtração, a taxa de Fouling é a função de ambos. Pressão aplicada e velocidade tangencial, mas a evolução com o tempo claramente divide dois períodos diferentes. O primeiro período corresponde à rápida formação e crescimento de torta para um estado estabelecido e é fortemente influenciado pela velocidade tangencial, com a camada estabelecida descrevendo com o aumento da velocidade tangencial. Na segunda fase, estado pseudo-estacionário, as propriedades da torta mudam, com pressão ou consolidação. Então, levando a uma progressiva redução do fluxo devido à resistência aumentada da torta. Durante esta fase, a taxa de Fouling é significativamente dependente da pressão com a resistência específica da camada da torta, aumentando com o aumento da pressão aplicada. Então, o efeito dos parâmetros é independente e qualquer efeito positivo de aumento de velocidade poderia ser perturbado por um aumento na perda de pressão ao longo da membrana. Resultados e discussão. Através de comparação com os outros trabalhos científicos utilizados, podemos afirmar que os resultados apresentados em várias pesquisas demonstram ser possível clarificar o caldo de cana-de-açúcar por microfiltração nas membranas de cerâmica e polimérica de fibra oca e por ultrafiltração em membrana polimérica. As membranas de microfiltração e de ultrafiltração são capazes de reter compostos de cor e de turbidez do caldo de cana pré-filtrado, em níveis superiores aos apresentados pelo processo convencional de clarificação, utilizando a sulfitação. Os fluxos de permeado apresentados são satisfatórios e um dos mecanismos para combater o fouling é a limpeza das membranas. O processo de clarificação por membranas do caldo de cana tem potencial para substituir os processos convencionais de clarificação sem alterar suas características. Viabilidade da utilização de membranas em substituição à sulfitação. No trabalho científico referencial foram avaliadas, frente à clarificação do caldo de cana pré-filtrado, duas membranas de microfiltração, uma cerâmica e uma polimérica de fibras ocas, e uma membrana de ultrafiltração polimérica. Foi avaliada a influência dos parâmetros de operação, temperatura, pressão transmembrana e velocidade tangencial. A membrana cerâmica de configuração tubular e ponto de corte 0,2 microns, denominada M1, e a polimérica de fibras ocas de ponto de corte 0,2 microns, denominada M2. Foram montadas em diferentes sistemas piloto. Foi realizado planejamento experimental fatorial para otimização das condições, sendo os resultados submetidos à análise de variância a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey, através do software Estatística versão 7.0. Foram obtidas ainda as superfícies de resposta, combinando 2 a 2 os fatores de estudo: temperatura, pressão e variação tangencial. Os fluxos obtidos foram bastante superiores aos apresentados em pesquisas anteriores e o fouling bastante inferior. O caldo clarificado por esses processos apresentou-se bastante claro, limpo e livre de turbidez. Foram realizadas análises de pH, Brix, cor, turbidez e índice de polarização para avaliar a quantidade do caldo obtido pelos processos propostos. A redução da cor e turbidez obtida para as duas membranas foi superior
ao apresentado para o processo convencional físico-químico de clarificação. A manutenção da sacarose no permeado foi confirmada pelas análises de Brix e polarização e cálculos de retenção de açúcares. A membrana polimérica de polifluoreto de vinilideno de ultrafiltração foi preparada pelo método de inversão de fases e foi avaliada a influência dos mesmos parâmetros frente à ultrafiltração, sendo o permeado obtido igualmente claro e limpo, a fim de avaliar a possível aplicação da nanofiltração para a pré-concentração do caldo clarificado, utilizou-se membrana polimérica, tendo-se confirmado a retenção de solúveis na corrente do renteado através das análises de Brix no permeado. Flock, 2016.